eis que estavam com tanto homem ao seu companheiro um sonho, e dizia, contando ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas e as feriu, e caíram, e as transtornaram de cima para baixo, e fizeram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gedeão, filho de Joás, varão israelita? Deus tem dado na sua mão aos medianitas e a todo este arraial. Amém? Uma coisa interessante aqui, meus irmãos, é que quando Gedeão contava que chegando, pois, Gedeão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. Olha só, chegando, pois, Gedeão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gedeão, filho de Joás, varão israelita? Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. Amém? Meus irmãos, que eu vejo aqui que esse pão, como ele teve as visões, esse sonho, pastor, a Bíblia diz que o próprio Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Então, se Jesus é o pão, ele sonhou com o pão, então isso quer dizer que o próprio Deus, como ele mesmo disse, o eu sou, o nosso Deus, como ele se declara dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Como ele disse a Gedeão, ele disse: Gedeão, são muitos os homens que estão contigo, e eu não quero que eles venham a dizer que eles venceram essa batalha. Então Gedeão faz o seguinte, faz uma prova, manda voltar muitos deles, e 22 mil voltaram, ficaram 10 mil, e o Senhor olhou e disse: não, ainda é muito, Gedeão, ainda é muito. Não quero que os homens venham se gloriar a si mesmo, dizendo: nós ganhamos, nós vencemos. E o Senhor não queria aquilo. O Senhor queria que eles viessem reconhecer que, tendo poucos homens, tendo poucas pessoas, mas Deus era na vida deles. Aleluia. A nossa igreja pode ser poucas pessoas, nós podemos ser poucos em números, mas maior é aquele que está conosco, aleluia, do que aqueles que estão no mundo. Porque o nosso Deus, o Deus que nós confiamos, o Deus que nós acreditamos, é um Deus grande e poderoso para nos livrar. Louvado seja o nome do Senhor. E sucedeu que, ouvindo Gedeão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhe a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. E disse-lhe: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será como eu fizer assim, farei vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Foi nesse momento aqui que os midianitas ficaram confusos, porque 300 homens divididos em 3 partes, meus irmãos. Eu creio que eles começaram a imaginar, eles vêm para um canto, ele vem para outro, e mais para o outro lado, e de repente aqueles homens começam a acender os seus cântaros de azeite. Aleluia! E de repente aqueles homens começam a olhar e dizer: não, são muitos, são milhares
milhares de homens à guerra. Nós não iremos vencer, nós poderemos até pelejar, mas nós não vamos ter vitória. O crente tem que ter estratégia. O servo e a serva de Deus tem que ter estratégia. E sucedeu que, ouvindo Gedeão, aliás, então repartiu, farei de vós, tocando eu e todos os que comigo estiverem, a buzina, então também vos tocarei a buzina ao redor de todo o arraial, e direi, pelo Senhor. E Gideão chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele ia ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que traziam nas mãos, cântaros que tinham nas suas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e diziam nas suas mãos, e tinham nas suas mãos esquerda as tochas acesas, e nas suas mãos direita as buzinas que tocavam, e exclamaram, espada do Senhor e de Gideão. Nós vamos já entender aqui essa mensagem. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e fugiram. Gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas do Senhor, tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. Aleluia. E o exército fugiu para Zerá até Betseta, Cita, até aos limites de Abel Meolá, acima de Tabate. Cada nome complicado, né? Só Jesus. Glória a Deus. Então os homens de Israel e de Naphtali e de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram aos medianitas. Louvado seja Deus. Meus irmãos, coisa maravilhosa é a presença de Deus na nossa vida. Você vê que para nós obtermos vitória, nós não precisamos de muitas pessoas. Não. Se nós formos apenas só uma pessoa, Deus é conosco. Aleluia! Se nós confiarmos num Deus que nós servimos, Ele pelejará por nós. Glória a Deus! Ele não somente pelejará, como Ele tem pelejado por nós todos os dias da nossa vida. O Senhor é na nossa vida. As lições espirituais dos 300 de Gideões, no texto sagrado, nos mostra os critérios divinos para a escolha dos famosos 300 valentes de Gideão, a história dos 300 valentes de Gideão e de sua vitória. Glória a Deus. Contra um exército inimigo de mais de 100 mil soldados. Já pensou? 100 mil soldados contra 300 homens. É um nada. 100 mil para lutar contra 300, ou 300 para lutar contra 100 mil. Mas mesmo com 23 mil, meus irmãos, ou 33 mil, ou 32 mil, mesmo assim, era pouco, porque eram 100 mil. Era mais que o triplo, ou o triplo, ou mais um pouco. Então você vê o agir de Deus, quão grande, quão poderoso é o nosso Senhor. Um Deus que Ele não precisa de muito para operar um milagre. Um Deus que não precisa de muitas coisas para fazer algo extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A vitória contra um exército inimigo de quase 100 mil soldados é sem dúvida uma das mais brilhantes e apoteótica batalha registrada nas Escrituras. Como disse o próprio Jonathan ao seu escudeiro: porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com pouco. 1 Samuel
14:6. As grandes façanhas registradas nas Escrituras. Olha o que diz, meus irmãos. Lições espirituais dos 300 valentes de Gideão. Em Deuteronômio 21, o Senhor já havia animado ao seu povo, dizendo: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Aleluia. Então o Senhor diz para nós não temer, venha o que vier, mas o Senhor é conosco. O Senhor é quem peleja por mim e por você. Aleluia. Nós temos que confiar nesse Deus tremendo e poderoso. Em Gênesis 14:1-16 já havia um precedente histórico para animar os 300 valentes de Gideão. Quando Abraão, o ancestral deles, com apenas 318 homens, nascido na sua casa, havia enfrentado e vencido uma confederação de 4 reis com seus respectivos exércitos. Glória a Deus. Irmãos, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus inexplicável. Por mais que nós venhamos tentar entender Deus, nós não conseguimos, porque Deus é mistério. Deus, Ele é mistério. Por mais que nós venhamos passar o dia todo falando da sua grandeza, nós não vamos conseguir. No meu modo de pensar, eu mesmo pensando assim, eu digo: Deus, eu não consigo falar da tua grandeza. Por mais que eu tente falar das maiores grandezas de Deus, do maior poderio de Deus, eu não conseguirei me expressar quão grande é esse Deus que nós servimos. Em Levítico 26:8, o Senhor já havia prometido vitória aos seus soldados, dizendo: 5 de vós perseguirão 100, e 100 dentre vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Já pensou, meus irmãos? 5 de vós perseguirão 100. Então 5 pessoas irão perseguir 100 pessoas, mas teremos vitória. E 100 dentre vós perseguirão 10.000. 100 homens irão perseguir 10.000, e ainda assim nós teremos vitória. Irmãos, contra esse povo não há quem possa. Não é porque nós somos melhores, não, mas é porque nós somos um povo zeloso de boas obras. Aleluia. Nós somos um povo que acreditamos na oração, que quando nós estamos orando, o nosso Deus, Ele move as suas mãos. O nosso Deus, Ele olha com seu olhar de misericórdia e socorre a nossa vida diante dele, da sua presença. Louvado seja Deus. Em Juízes, em Josué 23:10, o Senhor fez uma outra promessa ao seu povo, dizendo: um só homem dentre vós perseguirá 1.000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vos tem dito. Um só homem, ele pode ir pelejar e vencer 1.000 homens, é como diz as Escrituras. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo. O nosso Deus, Ele é o ontem, hoje e será eternamente na nossa vida. Será que você confia nesse Deus? Será que você tem dito: Senhor, tudo posso naquele que me fortalece? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Olha o que diz mais aqui em Juízes 3:31. Sagar, filho de Anate, também havia ferido a 600 filisteus com uma
aguilhadas de bois e libertado a Israel. Em 1 Samuel 17, 41, 51, está registrada a vitória de Davi contra o gigante Golias, em um duelo totalmente desigual. E em 2 Samuel 18, 13 é dito que a vida de Davi equivalia a 10 mil soldados de Israel. Está entendendo? Louvado seja Deus por isso. Sabe por quê, meus irmãos? Louvado a Deus por isso. Porque você vê o agir de Deus na nossa vida. Você vê o agir de Deus na nossa vida. Quando nós saímos para pregar o Evangelho, para ir para outros países, para outras cidades, nós vamos enfrentar muitas lutas, muitos problemas, muitas situações na nossa vida. Eu sei que tem pastores aqui, obreiros aqui, que já pregaram, já foram para outros lugares, já dirigiram grandes igrejas e sabem do que eu estou falando. Não é fácil. Aleluia. Você peleja de todas as maneiras, mas não confiando em si mesmo, mas confiando no Deus Todo-Poderoso, no Deus que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê aqui, Davi, ele foi, todos tinha Golias como um gigante, mas quando nós temos Deus na nossa vida, o gigante para nós não é nada, porque a confiança não está em nós mesmos, a confiança está em Deus. Davi disse assim: quem é este incircunciso que vem afrontar o povo de Deus? Os homens olhavam para Golias como um gigante, como um grande problema, mas Davi disse: quem é esse incircunciso? Ele não olhou para ele como um gigante, não. Olhou para ele como um incircunciso, como um cão. Se eu pude derrotar um urso ou um leão, por que não um incircunciso desse? Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Davi. Aleluia! Davi confiava no Deus que ele servia naquele momento. Assim como nós confiamos, assim quando nós olhamos para cima, meus irmãos, dizemos: Senhor, os meus problemas não são maiores do que o Senhor. Sabe por quê? Porque nós estamos perto do nosso Deus. Aleluia! Nós estamos junto do nosso Deus. Então os nossos problemas se tornam minúsculos, porque o nosso Deus é grande. O Deus é tão grande, como eu já disse, Ele pode pegar a baleia de todo o oceano e colocar na palma das suas mãos. Como diz o louvor, Ele pode entrar em um vulcão e sair do outro lado sem levar nenhum arranhão. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. É o Deus que você serve. Louvado seja Deus. Olha o que diz mais aqui em 2 Samuel 23, 8. Vemos que Josebede, Betsabete, uma coisa assim, o maioral dos valentes de Davi, brandiu a sua lança contra 800 inimigos e os feriu de uma só vez. 800 inimigos. Amém? Irmãos, me diga se isso não é um agir de Deus. Me diga se isso não é um operar de Deus, uma intervenção divina. Porque o homem não consegue, às vezes até de homem para homem já é difícil. Imagine você lutar contra 800, contra 10 mil, contra milhares e milhares. Somente Deus na nossa vida. Aleluia. Somente o Senhor para nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz mais aqui em 2 Samuel 23, 9 e 10. Lemos que Eleazar, um outro valente de Davi, enfrentou sozinho um exército de filisteu e lutou contra ele até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E o Senhor deu grande livramento ao seu povo. Homens que pelejaram juntamente com Davi.
homem segundo o coração de Deus, como era Davi. Louvado seja Deus. Em 2 Crônicas 14, 9 e 11, o rei Asa estava para enfrentar um exército de 1 milhão de soldados inimigos. Então clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, nada para ti é ajuda que o poderoso quer. Aleluia. O de nenhuma força, ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Aleluia. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. O Senhor atendeu a Asa e feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Irmãos, era 1 milhão. 1 milhão de soldados era muito soldado. 1 milhão de soldados era muito soldado. Somente Deus para pelejar por Asa e o seu exército. Somente Deus. Hoje nós estamos no culto dos vencedores. E eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, nós somos mais do que vencedores. Porque nós confiamos naquele que está acima das estrelas. Nós confiamos naquele que está sentado no trono branco, repleto de glória e poder e majestade, de uma tal forma que os anjos encobrem seus rostos por causa da glória que há nele. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia!